A partir do dia 1º de dezembro vai entrar uma nova medida em vigor na obtenção de visto de estudos aqui para o Canadá. O governo canadense diz que é para fortalecer a integridade dos estudantes internacionais, mas eu aqui vou te falar um outro objetivo escondido aí por parte do governo canadense. Objetivo esse que você não vai ver nenhuma outra agência e nenhum outro criador de conteúdo de Canadá falando sobre. E eu vou falar, sabe por quê? Porque eu sou o Matt Gasoli e você está no canal mais claro e direto do YouTube quando o assunto é Canadá. E nós, obviamente, estamos utilizando aqui o SIC News, a voz da imigração canadense, e aqui a gente vai ver essa reportagem que eles fizeram falando do lado do governo canadense defendendo os estudantes internacionais. Mas eu vou fazer os meus comentários importantes aqui. Lembrando que eu tenho 7 anos de experiência nesse mercado de trabalho e já ajudei muita gente a vir para o país, não só por estudos, como turismo, também como trabalhador direto e residente permanente. Então, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer a partir do dia 1º de dezembro agora e por que você deveria sim ficar de olho nisso se você quiser vir aqui por meio dos estudos, tá bom? Então vamos lá. Fizeram aí no dia 27 de outubro, fizeram, né, o ministro da imigração, Mark Miller, ele fez aí um pronunciamento falando sobre essa integridade dos estudantes internacionais aqui no Canadá. Então vamos lá, uma primeira coisa que eu até tinha feito vídeo aqui no canal, mas que ele já deixou claro, né, ele sublinhou que não é a favor da imposição de um limite à chegada de novos estudantes internacionais. Então ele falou, eu não quero limitar o número de estudantes internacionais no país. No entanto, para limitar a fraude contra estudantes internacionais, o governo federal está lançando um novo esquema para verificar as cartas de aceitação, a LOA, que os futuros estudantes internacionais precisam solicitar para solicitar uma autorização de estudos. Então presta atenção, quando você quer vir estudar aqui no país, você vai fazer, né, vai preencher os requisitos lá para ser aceito por uma universidade ou por uma faculdade, que é o college aqui no país, e aí esse college ou essa universidade vai te dar uma carta de aceitação, dizendo que você foi aceito e está apto a começar os estudos lá, e geralmente você já pagou uma parte desse curso. Então você pega essa carta junto com o comprovante de pagamento que você já fez e anexa no seu pedido de visto de estudante. O que o Canadá está fazendo agora é que ele vai fazer um novo esquema para essa carta de aceitação ser, digamos assim, analisada pelo governo canadense. Então vamos lá. Já a gente vai comentar sobre isso, o que vai ser essa medida. Além disso, o governo avançará com uma nova estrutura de instituições reconhecidas, a DLI. Então, para você estudar aqui, a sua instituição ela tem que ser designada, ok? Tem vídeo no meu canal explicando isso, não vou entrar aqui porque é um assunto longo, mas obviamente se você procurar um college com uma agência séria ou com um agente sério, como eu no caso, você nunca vai acabar caindo em pegadinha indo para uma instituição que não é DLI, ok? Então vamos lá. DLI, até ela fala rapidinho, ó, são faculdades, universidades e outras instituições educacionais aprovadas pelos governos provinciais e territoriais para acolher estudantes internacionais. Beleza, mais fácil assim do que eu ficar explicando aqui a sigla, né? Então ela tem que ter um padrão de serviços para ajudar aí os estudantes internacionais, beleza? Então eles até vão falar, serão partilhados mais detalhes sobre como as instituições podem ser reconhecidas e como são os benefícios. Vamos lá que daqui a pouco eu vou falar sobre o porquê que o Canadá também está fazendo isso, ok? Então vamos lá. O ministro Miller também anunciou que o órgão aqui, né, que cuida da imigração canadense, ele vai revisar as questões de PGWP. É a primeira revisão em 10 anos. E ele vai anunciar as reformas do PGWP nos próximos meses. Então, vai mudar o PGWP. Não sabemos se melhor, se pior, quais serão essas mudanças, mas vai mudar. Então, ele diz, ó, o ministro fala que o objetivo é calibrar o PGWP para abordar a escassez da mão de obra do Canadá em áreas da economia com maior necessidade, bem como as metas regionais e de imigração francófona. Talvez fazer uma medida de PGWP ser válido apenas em outras províncias, não sei. A gente vai ter que esperar aqui, beleza? Então vamos lá, que aqui eu vou já adiantar aqui essa questão. O que vai acontecer? Só para você entender. Vamos lá. O Canadá, ele não vai querer agora receber essa carta de aceitação só por parte do estudante. Ele vai querer receber essa carta de aceitação por parte da instituição de ensino. O que isso significa? O college ele vai te aceitar e ele vai ter que enviar essa carta de aceitação para o governo dar uma analisada nessa carta. Ou seja, o governo quer olhar mais de perto essa carta de aceitação. Por quê? Porque infelizmente sim, existem algumas instituições, aqui em Montreal a gente tem uma muito conhecida, né? Eu não divulgo essa instituição
instituição, mas ela é muito conhecida aqui. Existem instituições que elas burlam essa questão de aceitação. Então, por exemplo, só um exemplo, a instituição aceita o estudante internacional sem que ele tenha idioma, sem que ele tenha nem inglês, nem francês. A instituição simplesmente pagou, eu te inscrevo aqui na instituição, essa pessoa, esse estudante, ela aplica para o seu visto de estudos, o Canadá olha a carta de aceitação e fala, beleza, tá aceito, beleza. Agora não. Agora o Canadá vai botar um olho mais atento nisso aí. Ele vai olhar a carta de aceitação. Ah, ele tem o inglês necessário? Então me mostra aí a proficiência dele. Por que você aprovou que ele tem inglês ou francês? Deixa eu ver o teste que ele fez aí. E se a instituição não tiver, essa carta de aceitação vai ser cancelada. Beleza? Então é isso que o Canadá vai começar a fazer. O que isso pode atrapalhar aí nos estudantes? Bom, primeiro atrapalhar, no caso, atrapalha quem é malandro, né? Então, as instituições que fazem coisa errada, que bom que vão ser atrapalhadas, porque aí a gente não fica passando por esse problema aí de botar um monte de estudante aqui sem capacidade de idioma, que não consegue trabalho e aí começa a dar problema no país. Então o que acontece? Essa é a primeira parte. Mas aquele cara honesto e tal, que vai aplicar para o seu visto certinho, tem tudo certinho para ser aceito num college ou universidade, o visto dele provavelmente vai levar mais tempo agora para ser aprovado, porque se o Canadá já demora para ver o visto direto da pessoa, imagina agora que ele tem que primeiro confirmar a carta de aceitação com a instituição e depois entrar no processo dele. Imagina só. Vamos lá. Já adianto aqui, se você precisar de uma chamada de direcionamento para entender o seu perfil e verificar as suas possibilidades de entrada aqui no país, marca uma chamada comigo, www.mattgazola.com. Eu analiso o seu perfil junto com um consultor regulamentado de imigração, depois a gente numa chamada de vídeo cria as suas estratégias e depois você tem o acompanhamento da minha equipe diretamente pelo WhatsApp para para você botar em prática essas estratégias para atingir o seu objetivo de entrada aqui no país. Então vale a pena, mattgazola.com. Então vamos lá. O que acontece para vocês entenderem aqui? Eu vou falar sobre o ponto aquele que você não vai ver agência falando sobre isso, você não vai ver influencer ou outro produtor de conteúdo falando sobre isso. O Canadá ele deve receber 900 mil estudantes internacionais ainda este ano, ou seja, em 2023. Então ele é um destino líder para estudantes internacionais, porque estudante internacional aqui representa muito dinheiro para o governo, tá? A gente não pode fingir que não. São bilhões e bilhões de dólares, tá? Que representam os estudantes internacionais. Então o Canadá ele não quer diminuir essa quantidade aí, né? É tiro no pé. Então em 2022 teve um recorde de 500, meio milhão de estudantes internacionais de 184 países entraram aqui em 2022. E no final de 2022, haviam, né, com aquela galera que a gente pega de 2021 e mais todo mundo que foi aceito em 2022, 807 mil estudantes internacionais aqui dentro do país. Isso é quase 1 milhão de pessoas. Lembrando que o Canadá tem 40 milhões de habitantes, sendo que quase 1 milhão é de estudante internacional. Então, outro recorde histórico. A população estudantil internacional do Canadá quadruplicou nos últimos 15 anos. Isso se deve a fatores como o crescente da classe média global que procura estudar no estrangeiro, ou brasileiro querendo fugir do Brasil, bem como a atratividade do Canadá para estudantes internacionais em áreas como qualidade de educação, prestígio de emprego e vias de imigração. Isso é real, tá? Então isso a gente não pode falar que não. O Canadá aqui tem caminhos claros para a imigração. Por isso que aquela chamada de direcionamento é importante, para você entender quem é você, quem é o seu perfil e quais os caminhos que o seu perfil pode seguir aqui. Porque para todos os perfis o Canadá tem um caminho claro para seguir, beleza? Então isso é fato, a gente não pode dizer que não. Em 2022, os principais países de origem de novos estudantes internacionais foram a Índia, tá dominando a Índia, depois a China, então países aí com bilhões de pessoas, né? E as Filipinas. E os principais destinos foram Ontário, 411 mil alunos e British Columbia, 164 mil. Então o que significa? Tem pouquíssimo brasileiro ainda vindo para cá. Pouquíssimo brasileiro. Por quê? Porque tem brasileiro ainda com aquela mentalidade de Estados Unidos. Estados Unidos já era, não é mais o tempo, ok? Já passou o tempo de ouro aí dos Estados Unidos. Hoje em dia é muito difícil. O melhor é Canadá. Não dá. Eu não estou falando sobre o país em si, a qualidade de vida do país. Eu estou falando sobre caminhos de imigração. Facilidades de trabalho e caminhos de imigração, ok? Legalizado. É isso que eu estou falando. Então vamos lá.
Então, ainda em 2023, o ministro falou que vai receber 900 mil estudantes internacionais. E imagina, é muita gente. Então, o governo canadense continua a emitir um grande número de autorização de estudos. Entre janeiro e junho de 2023, eles emitiram mais de 280 mil novas autorizações de estudos, um aumento de 77% em comparação com o mesmo período de 2022. Então, ainda tem muita gente aí para entrar no país. Então, calma lá, já vou falar sobre as questões quando a gente entrar na integridade aqui. Então, desafios dos estudantes internacionais. O anúncio de hoje, então, que ele fez no dia 27, aí ocorre depois que mais de 700 estudantes indianos no Canadá foram deportados. Então, eu vou falar sobre isso. Eu já tinha feito vídeo sobre isso, né? Já falei sobre este caso, ainda mais no meu Instagram. Se você não me segue no meu Instagram, o Matt Gazola, vai lá me seguir. As notícias são mais rápidas lá. Teve 700 indianos aqui, estudantes internacionais, que na verdade eles já estavam aplicando para residência permanente ou alguns para o PGWP. E aí descobriram que essas pessoas tinham uma LOA, uma carta de estação falsa. Os indianos declararam, né? E o Canadá aqui, é o que ele diz aqui, os relatórios indicam que essas cartas foram forjadas por um consultor lá da Índia. Então o cara lá na Índia criava umas cartas de aceitação falsas para as pessoas aplicarem para o visto de estudante. Aí quando elas entravam no país, o que elas faziam? Elas mudavam de college, porque daí vai no sistema da imigração e fala, não vou estudar mais nesse college aqui, eu vou estudar nesse. E aí, muito se debateu aqui sobre isso, se foi só o consultor que fez, mas como é que ele explicava para os estudantes, chegando lá, você não vai estudar nesse college, tá? Porque esse college aqui não existe, ou essa carta aí não existe. Você vai trocar o seu college. Muito engraçado, né? Mas os estudantes falaram que não sabiam disso e tal, e aí o Canadá falou que quem não sabia realmente ele não ia deportar. Beleza? Eu não sei quantos, eles nem falam aqui desses 700, quantos foram deportados e quantos não foram deportados. Mas aí trouxe essa luz para a questão de fraude. Então vamos lá, integridade dos estudantes internacionais. Então o que ele fala aqui é que ele se preocupa muito, né, aqui por 4 membros do Senado no Canadá, que eles se preocupam muito com a integridade dos estudantes, porque muita agência, né, isso aí é verdade, vende uma ideia de que, se você estudar isso aqui, você vai imigrar, né, e só vende qualquer curso para a pessoa. E isso, infelizmente, acontece e é real. Só que você não pode generalizar que é todo mundo que faz isso, beleza? Faz 2 semanas atrás, eu acho que eu atendi uma pessoa casada com uma certa situação, o perfil dele era X, e ele entrou em contato com uma agência conhecida no Brasil, que eu conheço do Brasil, muita gente aqui conhece a agência, e a pessoa que atendeu eles vendeu o que mais dava comissão para ela, sendo que não dava para o casal vir, não tinha permissão do visto de trabalho para a esposa, e a agência ou esse agente garantiu que teria. E aí, claro, iriam aplicar para o visto, iria dar errado e ele ia falar, foi o problema no visto do Canadá. Então, sim, tem essas agências aí que fazem esse tipo de coisa, só que não generalize. Você tem que procurar quem você confia e quem que não. Procure informações, beleza? Mas sim, infelizmente tem isso. Então, ainda mais na Índia. Imagina como é que deve ser lá na Índia, os caras vendendo à torta e à direito instituição aqui no Canadá e lotando isso aqui de indiano e não querem nem saber se vai dar certo ou não o processo dessas pessoas. Eles só querem vender. Ok? Então ele diz aqui, muitos vendem uns cursos que nem PGWP dá. Então essa é a grande questão. Foi isso que aconteceu com esse casal. Então, para um cônjuge ter direito ao visto de trabalho, o curso obrigatoriamente tem que dar direito a PGWP. Se não tem direito a PGWP, o cônjuge já não pode aplicar para visto de trabalho. Esse curso não dá PGWP e a agência vendeu dizendo que dava e que estava tudo certo para o cônjuge pedir o visto de trabalho, ok? Então eles iam embolsar a grana da aplicação, porque mesmo com o visto negado eles ficam com uma parte do pagamento e e ainda embolsar ainda o valor do visto aplicado que iria dar errado, beleza? Então isso é muito sério e acontece infelizmente, beleza? E aí, claro, o ministro fala sobre essa integridade, que eles ficam muito preocupados. Em várias entrevistas, desde o verão, né, o Miller já abordou a potência desse toque, observando os desafios de integridade associados, atual processo de vistos estudantes internacionais em todo o Canadá. Então, eles falam, né, os senadores aqui também falaram, então falando que precisa estar mais ligado nesses colleges aí, ou nesses agentes, né, que vendem esses colleges aí com umas promessas falsas. Beleza, agora vamos lá. Essa é a parte do Canadá. Agora vem a parte Matt Gazola, de quem tem conhecimento bastante desse mercado e sabe como as coisas funcionam por aqui. Aconteceu uma coisa aí nesses últimos anos, principalmente pós-pandemia, na verdade durante a pandemia, que os colleges
privados, que é aquele estudo de programas, né, de estudo mais trabalho, que não dá direito a PGWP, começaram a se destacar. Por quê? Porque college público é muito caro. O Canadá cobra, por isso que são bilhões de dólares que o Canadá ganha com isso, porque um estudante vem para cá fazer um college público, ele tem que pagar aí 15 mil em média por ano, 15 mil dólares, enquanto um canadense vai pagar 3 mil dólares. Então é muito caro. E aí os colleges privados com mais potencialidade, grupos educacionais internacionais compram essa instituição privada, então eles conseguem queimar dinheiro no começo, né, para depois começar a crescer em quantidade de estudantes, e aí virou um business. Os colleges privados começaram a vender com desconto, tanto que eu anunciei aqui na pandemia descontos aqui para college privado. Então começou a trazer gente como uma porta de entrada, pessoas que querem vir estudar e fazer um intercâmbio, estudo mais trabalho. E aí, vendo isso do college privado, onde a maior parte do dinheiro vai diretamente para a instituição, só que o Canadá recebe são impostos e de educação que são menores, e o college público é dinheiro direto no bolso do governo canadense, porque o college público é do governo canadense, o governo canadense falou, cara, não podemos ficar perdendo estudante para college privado. A gente tem que fazer essa galera estudar em college público. Injetar dinheiro na economia, mais dinheiro na economia, e não ir para college privado e pagar para o empresário, para o grupo educacional internacional. Por exemplo, tem grupo internacional aqui da Inglaterra que é dona de vários colleges privados aqui, o dinheiro vai para esse grupo educacional. Então o Canadá ficou de cara, essa galera tá ganhando muito dinheiro, então vamos dificultar para eles. Obviamente a coisa boa é que vai cair por terra essas fraudes aí, né, esses colleges que cometem fraudes, mas tem muito college privado sério, tem muito college privado que faz certinho as coisas, né, ele dá o que o estudante tá querendo, que é o programa de estudo mais trabalho, ok? Mas aí o Canadá quer botar essa lenha aí pra, tu viu aí já que ele vai começar a verificar os DLIs novamente, a instituição se é designada ou não, ele vai começar a olhar a carta de aceitação e ver os requisitos, porque talvez ele vai começar a negar diretamente para a instituição. Então a pessoa não vai ter nem a oportunidade de aplicar para o visto. Se ela quiser vir para cá, ela vai ter que ir para o college público, ok? Essa é uma jogada do Canadá também. A gente não pode só ser bonzinho e confiar aqui, na verdade, na bondade do governo canadense, só pensando no bem dos estudantes. A gente sempre... Política sempre tem alguma coisa por trás, beleza? E esse é o caso. Você não vai ver a agência falando sobre isso, você não vai ver outro produtor de conteúdo sendo sincero, assim como eu estou sendo sincero sobre este tema. Também tem esse olhar do Canadá de não querer perder dinheiro para college privado, ok? Querer que as pessoas venham para público. Então vamos lá, se você tem experiência de trabalho válida no Brasil de mais de um ano, talvez você não precise vir por college para cá, talvez você tenha perfil para job offer, para oferta de trabalho. Então se você tiver mais de um ano numa experiência válida, ou seja, registrada de trabalho, que você consiga comprovar, a minha dica para você é dar uma olhada no link que eu coloquei aqui na descrição, que é um curso que eu criei do zero até a job offer, até a oferta de trabalho, ok? Então dá uma olhada nesse curso que eu ensino a teoria, a prática de como construir currículo, carta de apresentação, como entrar em contato direto com quem está anunciando a vaga e não mandar currículo aleatoriamente para a vaga como milhares de pessoas mandam. Você vai se destacar, é 1% de pessoas só que corre atrás e consegue o contato do empregador direto. Eu te ensino a fazer isso neste curso. E mesmo que você não tenha um domínio muito bom de inglês ou de francês nesse momento inicial de começar a sua busca pela job offer, eu faço todas essas etapas com a ajuda de inteligência artificial. Então você pode entrar lá que tem certeza que você vai conseguir passar por todas as etapas. Obviamente, na entrevista de emprego ou depois para você vir exercer aqui, você vai ter que ter um domínio certo, intermediário aí pelo menos do inglês ou do francês. Mas nesse exato momento você consegue começar sem isso aí. Dá para parcelar em 12 vezes, está menos de $100. Eu fiz o preço mais barato que eu consegui fazer com todos os gastos de produção que eu tive, que é para trazer mais gente para cá através do visto de trabalho. Então entra aí na descrição, dá uma olhada nos depoimentos, vê aí o produto. Se te interessar, talvez a job offer, a oferta de trabalho, esteja mais próximo do que você imagina para você. Beleza? No mais, assista os outros vídeos aqui do canal, porque tem muita informação gratuita e interessante para o sucesso aqui do seu Plano Canadá. Beleza? A gente se vê na próxima, se cuide e um abraço.